Pode entrar no nosso site procon.ms.gov.br e faça lá a sua reclamação, que você vai ser atendido no dia seguinte. JD1Noticias.com, a notícia no seu celular. Olá, está no ar o JD1 Entrevista. Na edição de hoje vamos falar sobre a nova sede do Procon e do Centro de Atendimento ao Migrante, com o secretário executivo de Orientação e Defesa do Consumidor, Antônio José Ângelo Motti. Seja bem-vindo. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês no JD1 Notícias. Secretário, havia critérios para alugar um novo imóvel para o atendimento ao público, entre eles ter 2,5 metros quadrados. Qual a finalidade desses critérios? O que a gente precisava era de um imóvel que pudesse abrigar bem os consumidores que buscam o Procon, né? O imóvel que a gente vinha funcionando até a semana passada, ele era muito precário. Ele é um imóvel de mais de 15 anos de uso pelo Procon e já obsoleto para a demanda que o Procon tem hoje, né? E também por causa dos nossos servidores. A maioria dos nossos servidores não tinha um lugar para ficar, para você ter ideia. Então, nós trabalhamos com duas equipes, né? Num turno de 12 horas, nós ampliamos o atendimento e aí a gente podia, então, dividir equipamentos com servidores para atender os consumidores. Então, a gente precisava, primeiro, unificar o horário dos nossos servidores, né? Para que todos pudessem estar no mesmo horário. Segundo, dar mais conforto, mais dignidade, mais respeito ao consumidor que procura o Procon. Porque realmente o prédio em que a gente vinha ocupando era muito precário, né? E era um prédio assim, ele foi com o tempo, ele foi ficando adaptado, né? Então não era um prédio apropriado. Então nós precisávamos de um prédio que fosse o mais extenso possível para a locomoção das pessoas, né? Para o conforto das pessoas, e que a gente pudesse realmente fazer funcionar as novas funcionalidades do próprio Procon estadual. Que no prédio antigo a gente não tinha condições, porque era um prédio já de construção antiga, né? E você tem muita dificuldade para adaptar as novas tecnologias. No espaço também funcionará o Centro de Atendimento ao Migrante. Por que não um espaço só para ele? Então, na verdade, o que ocorreu é que o Procon, como vinha funcionando, ele funcionava junto com o Juizado do Consumidor, a Defensoria do Consumidor, o Ministério Público do Consumidor e a Delegacia. Com o passar do tempo, a parte da Justiça saiu do prédio do Procon, ficou só a Delegacia e o Procon, né? Íamos mudar nós e a Delegacia do Procon. Aliás, a Delegacia do Consumidor, desculpe. Mas a Secretaria de Justiça houve por bem ter um prédio próprio para a Delegacia, e é natural que ele tivesse, né, uma identidade própria e que o consumidor possa procurar esse prédio. Com isso, sobrou um espaço, no espaço alugado, né? Então, a Secretaria, ela é detentora, a Secretaria de Assistência e Direitos Humanos, ela é detentora do prédio, né? Porque ela assinou o contrato de aluguel. Então, a gente fez um reaproveitamento do prédio para atender outras demandas da Secretaria de Estado, né? E uma demanda em que também está com uma localização muito precária é o atendimento à pessoa migrante, principalmente migrante que vem aqui da América do Sul, né? Então, como sobrou um espaço no terceiro andar, a Secretaria achou por bem locar também ali o pessoal que atende o migrante. Então, mas hoje o que está funcionando no prédio novo é o Procon estadual, né? Essa parte que atende o migrante é da Secretaria Executiva de Direitos Humanos. Então, está sendo feito todo um estudo da melhor adequação do espaço para as ações da Secretaria Executiva de Direitos Humanos ocupar o terceiro andar. Poderá ser do migrante, sem dúvida. Secretária, a respeito de denúncias, como o consumidor deve proceder? Precisa ir até a sede ou alguma forma remota? O Procon, desde dezembro do ano passado, ele já instituiu o processo eletrônico. Nós, até então, vínhamos recebendo, através do nosso site e do 151, né, as provocações das pessoas que não se dirigiam ao Procon. Quem se dirigia ao site, ele colocava lá a sua reclamação, nós recebíamos um e-mail, entrávamos em contato com esse consumidor e, a partir daí, começávamos a abrir um processo de reclamação junto com ele, mas era necessário que ele se dirigisse ao Procon. Hoje, não mais, desde o dia 20 de dezembro, o nosso portal ele já está configurado para que você faça a sua reclamação
no portal procon.ms.gov.br, e a partir do momento em que você coloca todas as informações, que você coloca todos os comprovantes da sua reclamação, aquilo já vira um processo. Então, nós temos 2 unidades de atendimento. Uma que é física para aqueles que vão ao PROCON, né? E uma que é virtual para aqueles que não vão ao PROCON e faz no portal do PROCON. A equipe que atende as pessoas que fazem a sua reclamação no portal, ela é uma equipe interna, né? Ela acessa todas as reclamações, constitui um processo, entra em contato com o consumidor, entra em contato com a parte reclamada, tenta o acordo, né? Se isso não for possível, então é feita um agendamento de conciliação para ver se isso pode ser resolvido numa reunião de conciliação, que hoje é física, né? Mas que a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos já está tomando providências para contratar o MOL, que é você realizar a audiência eletrônica, né? Onde você pode participar da sua casa e a empresa reclamada participa da sede dela, seja aqui em Campo Grande, seja em São Paulo, em Fortaleza, em qual for a cidade, né? Isso vai facilitar muito, porque quando a empresa não é daqui, o que ocorre? Ela é representada por um preposto, né? E o preposto nem sempre tem a liberdade que as pessoas da empresa têm para fazer a negociação, né? Então, é conhecido de que quando você faz essa conciliação com a presença dos interessados direto, a possibilidade de sucesso é muito maior do que aquelas em que tem um preposto. Não que o preposto não seja um representante legal, ele é um representante legal. O problema é a liberdade que ele tem de negociar em nome da empresa, né? Normalmente ele vai fazer uma nova consulta à empresa para ver se aquela outra proposta é possível, né? Se você é o proprietário ou é um diretor da empresa, você já sabe se é possível. Você participando de uma audiência eletrônica, você já determina qual é o limite que a empresa tem para aquela negociação. Vocês trabalham de forma preventiva para tentar reduzir a ocorrência da violação dos direitos dos cidadãos? Então, esse é um desafio da Secretaria, né? O governador Eduardo Riedel e a secretária Patrícia Cozzolino criaram a Secretaria Executiva justamente para a gente sair do lugar comum que era o PROCON, né? O PROCON era uma superintendência, né? Um serviço da Secretaria de Estado que fazia esse processo de recebimento das reclamações e fiscalização sobre as questões que representam a violação do consumidor. Como a criação da Secretaria, o que se espera, né? Primeiro que a gente tenha um órgão estadual de fato, né? Porque o PROCON é um órgão estadual, mas atende Campo Grande, né? E ele vinha tentando atender o estado inteiro, principalmente apoiando os municípios. Hoje nós temos 45 PROCONs municipais, né? O nosso PROCON estadual tem 38 anos, completou agora no dia 24 de abril. Com o passar dos anos, foram criando os PROCONs municipais e Campo Grande só criou há 5 anos, né? Então é muito recente o de Campo Grande. E a gente acabou se consolidando como um órgão de atendimento. E, de fato, essa não é a função de um órgão estadual. O órgão estadual, normalmente, ele coordena a política, né? Então, como que a gente vai fazer a prevenção? Melhorando esta relação entre consumidor e prestador, né? Ou fornecedor. E isso tem que ter uma alteração de consciência, né? Uma nova maneira de ver, pensar e agir em relação às relações consumeristas, né? Hoje é muito comum a insatisfação no consumo. Mas é hoje que é incomum, que é comum? Não, sempre foi comum. Nas relações de consumo, ela é da natureza das relações de consumo a insatisfação, porque é uma relação humana, né? Uma relação que você estabelece com a organização da qual você se serviu, né? Que você comprou um serviço, contratou um serviço, e também com o objeto que você adquiriu, né? E sendo uma relação humana, não é perfeita, né? Ela pode produzir insatisfação. Então, é natural, é da natureza dessa relação a insatisfação. E aí é preciso que as partes percebam isso, né? Normalmente, o empresário, o empreendedor,
ele tem uma dificuldade de receber isso com naturalidade, porque ele acha que é uma crítica à empresa dele, à forma de organizar, à forma dele se estabelecer nessa relação. E não é necessariamente isso, né? Se ele entender que isso é da natureza da relação, ele vai receber naturalidade, né, a queixa da insatisfação. E o ideal é que as pessoas não procurem o PROCON, procurem realmente aquele com quem ela se relacionou na relação de consumo, na compra ou na contratação de um serviço. Então a gente incentiva, primeiro, de que o PROCON não seja a primeira saída, né? Porque nós acreditamos que quem concretiza o direito do consumidor é quem vende ou presta serviço, né? Nós estamos lá para mediar possível conflito nesse processo, né? Quando restar conflito nesse processo, tem uma instância administrativa que são os PROCONs municipais e o nosso também, né? E se restar ainda conflito, ou seja, não houver acordo entre as partes, isso vai ser judicializado. Então, sai da esfera administrativa, vai para uma esfera judicial, né? E aí, então, as partes vão ser julgadas. Na parte administrativa, ninguém sofre julgamento. Agora, se constatada uma irregularidade grave, o PROCON é autoridade suficiente para multar o agressor, né? Essa é uma boa diferença, né? Porque isso pode inibir aquele mau empresário, né? Aquele mau empreendedor que abusa dessa condição de ir até a justiça, porque ele protela o cumprimento dos seus deveres. Então, havendo já a previsão de penalidade àqueles que cometerem falta grave, na esfera administrativa a gente estabelece a multa, né? E aí ela só pode ser vista em juízo. Só entrando na justiça é que o penalizado poderá ver se realmente ele foi justiçado ou injustiçado, né? Então é importante a gente evitar que se chegue ao PROCON e evitar ainda que se chegue à justiça, né? E como é que evita isso? Amadurecendo essa relação entre consumidor, prestador, fornecedor, né? Fazendo um trabalho educativo, né? O trabalho de prevenção é um trabalho de mudança de consciência, né? A consciência é individual, é intransferível, né? Ninguém conscientiza ninguém. Você oferece os caminhos para que a pessoa reflita e reorganize seu pensamento e forme sua consciência. Então esse é o grande desafio nosso. Então nós estamos estruturando uma série de ações que visam isso. Uma das mais importantes, e que é uma falta grave que nós cometemos durante anos e anos na história do PROCON, é a ausência de uma política estadual. Embora nós temos uma lei que tenha 34 anos, o PROCON é mais antigo que a lei, né? O PROCON de São Paulo tem 50 anos, né? A lei tem 34. A lei é decorrente da existência dos PROCONs, né? Ela é fruto do trabalho dos PROCONs. Então, embora a gente tenha uma lei que tenha 34 anos, nós ainda não dispomos de uma política nacional e nem da política estadual. A lei fala que trata da política, mas a política precisa ser estabelecida a partir da lei. Nenhuma lei é política, né? A lei é um conjunto de normas, né, de regras, né, que mediam uma relação. E a partir daí, então, você estabelece a política pública. Então, a ausência de uma política pública é um dos fatores que contribui para o acirramento desse conflito entre prestador, fornecedor e consumidor. Porque se tiver uma política pública, você vai ter lá da prevenção, né, da sensibilização, da análise da situação. Então, você vai pegar diversos aspectos, né, que antecedem o atendimento, né, que é muito importante, né? Aí você tem o atendimento, aí tem a responsabilização, né? E aí você ainda tem um outro aspecto, que é a participação das partes, né? Então a gente quer construir a política pública, já determinamos um grupo para isso, nós temos um grupo de servidores que vão construir a minuta da política pública. A gente vai apresentar o Conselho Estadual, que a gente está fortalecendo o Conselho Estadual, onde nós temos representação de todos os setores. Nós vamos apresentar os PROCONs dos municípios, os 45 municípios, para que eles
examinem, contribuam, e até o final do ano a gente aprovar pela primeira vez a política estadual, que vai traçar todas essas diretrizes e metas, né? A partir daí a gente tem que fazer um plano, mas não é um plano imediato para este governo, para este mandato, né? É um plano para que essa política seja cumprida, então um plano decenal. As boas políticas públicas no Brasil, elas trabalham com planos de 10 anos, né? São os planos decenais. Quem iniciou isso foi a educação. E isso surtiu efeito, né, na educação brasileira, ainda que a gente está sempre em processo de transformação e modernização da política pública de educação. E assim deverá ser do consumidor. É preciso também, para que a gente faça a prevenção, que a gente dê voz, né, que a gente estimule a participação. Então, no ano que vem, nós vamos realizar pela primeira vez na história as conferências do direito consumidor, as conferências municipais e uma estadual, trazendo para a realidade, né, da política pública estadual quais são os caminhos que a gente deve trilhar para a gente superar os grandes problemas identificados na conferência. Conferência é um ambiente para conferir, e é isso que a gente vai tentar fazer. Secretário, nós agradecemos a sua participação. Fique à vontade para as suas considerações finais. Eu que agradeço ao jornal JD1. Estamos sempre à disposição de vocês, da imprensa e do nosso consumidor, né? Visitem a nossa casa, vá tomar um café conosco. Procure aproveitar dessas instalações maravilhosas. Hoje, nenhum órgão do Estado tem uma sede tão avançada quanto a nossa. É a melhor sede hoje de um organismo estadual no estado de Mato Grosso do Sul. Um capricho do nosso governador, da nossa secretária, em dar isso como um sinal de respeito ao consumidor. Então, faça-nos uma visita. Mas não se esqueça, para reclamar, pode entrar no nosso site procon.ms.gov.br e faça lá a sua reclamação, que você vai ser atendido no dia seguinte. E você pode fazer isso a qualquer dia do mês, do ano e a qualquer hora. Você não precisa que o PROCON esteja aberto para você fazer essa reclamação. JD1Noticias.com, a notícia no seu celular.